Oi, pessoal. Eu sou a Cíntia, fisioterapeuta especialista em ortopedia desportiva e tenho especialidade mais em terapias manuais. Fui convidada aqui pelo pessoal da Coifísio e eu vim trazer um tema que eu gosto muito, sou muito apaixonada pela fáscia, e é um tema que hoje está muito sendo estudado, pesquisado, inclusive muitos pesquisadores brasileiros que está revolucionando aí, trazendo muita novidade. Então é um tema que não é assim tão novo. A gente vê aqui no slide que desde 1800, lá nos anos de 1800, a gente já tinha pesquisadores falando da fáscia, né? Não só mencionando, mas já falando aqui, devemos olhar, buscando até as enfermidades, onde pode estar acarretando patologias, dores, né? Então, a fáscia é o lugar onde devemos buscar as enfermidades, é o lugar que deveria ser estudado e onde deveríamos aplicar o tratamento. Então, realmente, pessoal, hoje a gente que mais se ouve falar aqui é sobre liberação miofascial, né? Eu não vou ficar adentrando muito em termos técnicos, que acho que não é o momento da gente falar disso. Mas aqui, mio, né? Mio, músculo e fáscia. O termo liberação também é muito questionado se deveríamos usar isso aí, liberação, como se a fáscia pudesse ser liberada, solta, né? Desprendida. Na verdade, eu particularmente gosto de usar muito o termo manipulação. Então, a gente vai manipular a fáscia, né? O toque, principalmente. Hoje tem bastante instrumentos para isso, para poupar o fisioterapeuta, ventosa, né? Alguns recursos aí que tá sempre, por ser até um tema muito estudado, tá sempre saindo cursos, instrumentos, né? Técnicas novas. Mas enfim, aí a liberação é o que se mais ouve dizer. Só que o mundo da fáscia é muito mais do que isso, do que músculo e fáscia, né? Você entendendo a fáscia, você conhecendo o mecanismo, eu acho que você pode trazer muito, acho não, até afirmo que você traz muitos resultados clínicos, coisas de pouquíssimas sessões, você tira dores de pacientes que literalmente você pode tirar com a mão, como se diz o ditado. Então, assim, dentro da liberação, para você, a pessoa, o mínimo que sabe, já sabe que ela interconecta todo mundo. Então, assim, o que a gente vê lá na graduação, e a gente vê, acho que desde a escola já, então a gente tem um músculo que é recoberto por um tecido, né, desde a fibra. Então aqui a gente tem... Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Para a gente ressaltar aqui o que eu quero dizer. Então, aqui, cada fibra muscular, a gente tem um tipo de uma fáscia, um tecido conjuntivo já é recoberto, né, que a gente conhece lá como endomísio. O conjuntinho dessas fibras, então a gente tem outro tecido que recobre. Depois aqui a gente tem todo o feixe, que também é recoberto. Então, a fáscia está passando por por essas partes, que junto vão lá, vamos formar o tendãozinho, que vai se unir com o osso. Então, assim, você vê que até aqui a gente, biomecânica, que muita gente sempre estudou biomecânica, né? Então, alavanca, o músculo contrai, faz o movimento, relaxa. Só que ele não para aqui, ele não para no osso. Então, a gente sabe também que o osso é recoberto por uma fáscia, né, o periósteo.
Então daqui já tem toda uma transmissão, comunicação. Vou além, não para aqui, não é músculo, fáscia, osso. Então, a fáscia conecta também nossa parte vascular, nossa parte neural, nossas vísceras, os fluidos, comunica entre tudo. Esse seria, assim, um dos pontos mais importantes da fáscia para a gente entender, né? Tá ok. Então, a gente sabe que interconecta todos os sistemas. E dentro de tudo isso, ela tem inúmeras funções, já que ela está praticamente em todo lugar do nosso corpo, certo? Eu quis trazer essa imagem do bombril aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Como se o bombril, né? Nem posso falar bombril, mas vamos falar a esponja de aço. Ela tem inúmeras funções, né? 1001 utilidades. A fáscia, a gente pode até dizer mais ou menos disso mesmo. Ela tem inúmeras funções. Só que dou um toque aqui que a gente não pode se fixar nessa imagem da esponja de aço, né? Como composta praticamente do mesmo material por ela todo. A fáscia não. Por mais que ela esteja em todo o corpo, tem regiões, dependendo da sua função, ela é uma quantidade dos componentes, né? Só para falar um pouquinho de alguns importantes, então a gente tem o colágeno, tem a elastina, tem a água, a matriz extracelular, onde está todo mundo composto. Umas coisas que são importantes, mas não vou aprofundar em cada uma delas, mas que ela, conforme a quantidade desses componentes, é o que vai fazer a função da nossa fáscia. Então, por exemplo, se eu retomar aqui na imagem. Então, pessoal, aí aqui nessa imagem aqui, a gente pode ver ela bem fininha, né, ó. Ela é como se fosse uma teinha de aranha, uma parte bem fininha. Aqui a gente costuma já dizer que ela é uma fáscia mais superficial. Agora aqui, se você pegar nessa imagem ao lado, ela já começa a ser um pouquinho mais densa. Ó, aqui essa parte de tendão, né, aponeuroses, já são uma fáscia mais densa, mais enrijecida, e mais quantidade de colágeno. Um tendão, por exemplo, que é o tecido conjuntivo, o colágeno ele é mais organizadinho, porque ele funciona como uma força, como uma corda. Então, ela precisa estar rígida para poder executar a transmissão de força, né? Então, falando se ela interconecta os sistemas, eu falei lá, conecta vísceras, fluidos, vasos, neuros, são tudo recobertos por fáscia, pelo tecido conjuntivo. A gente divide ela didaticamente entre superficial e profunda, mas ela é subdividida ainda em profunda, superficial, média, tudo a ponto didático. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Assim como na escola, a gente aprende tudo separadinho, aí quando a gente se forma e fala, e agora, o que eu faço? Tem que juntar tudo que eu sei, e aí como que eu aplico, como que eu faço, por onde eu começo? Então, em suas funções. Então, a gente pode ver aqui que eu falei de 1001 utilidades, né? Mas como assim? Então, de revestimento, a gente já falou um pouquinho. Então, além de revestir não só o músculo, como, né, os ossos, reveste as vísceras, ela também serve como proteção. Como assim? Então, na face superficial, a gente tem duas camadas, né, bem entre a derme, gordura, músculo, a gente tem lá a fáscia. Então, entre elas, tem que passar a linfa, líquidos, a circulação está passando por ali. Então, automaticamente, a gente pensa como algo de defesa, né? O sistema imunológico está muito presente ali, o líquido, a água, acaba protegendo. Como assim? Os órgãos, eles não estão todos amontoados dentro da gente, nada está solto dentro da gente. Então, tudo tem âncoras que a gente fala, né? Então, tudo
presas por alguma coisa. E o que seria? Seria a face de revestimento. Então, como exemplo, a gente pode falar, por exemplo, a víscera. As mulheres vão entender muito bem quando eu falar. Parte menstrual. Quando a gente está com cólica, tem muitas mulheres que sentem lá a região lombar. Então, é a víscera que está ali num funcionamento a mais, ela está sendo exigida, ela traciona a região que ela está ancorada, que seria, no caso, a lombar. Então, por exemplo, o diafragma. Se ela está presa, a pessoa não consegue ter aquela amplitude de movimentos. Isso pode repercutir lá no ombro. Então, são coisas que a gente tem que pensar que a comunicação da fáscia, então ela tem que estar tudo trabalhando legal, porque às vezes uma dor, que nem eu dei o exemplo aqui do ombro, a gente fica trabalhando tanto manguito rotador e músculos aqui, que às vezes está à distância. Então esse é o conceito que mais tem se falado da fáscia, por ela interconectar então, todos aqueles sistemas, e isso faz a gente dar um boom, porque a gente olha a pessoa não como aquela dor no ombro, mas aonde está o problema? E o que dificulta para a gente também, porque são inúmeras possibilidades, né? Abre muitas janelas para a gente pensar no que pode estar acontecendo, certo? Bom, de movimento, então a gente tem que parar de pensar naquela biomecânica pura, né? De contrai no único, como se a gente trabalhasse numa única linha, né? E o corpo ele é feito para se movimentar em vários ângulos, várias posições. E a fáscia tem que ser trabalhada assim. Ela não é um movimento linear, ela é tridimensional. Então, ela tem que estar trabalhando legalzinha em todos os circuitos, todos os movimentos, todos os lados, certo? Então, vamos entender melhor alguns desses exemplos que eu passei e alguns outros. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.